A reforma protestante vem enganando esse mundo por mais ou menos 500 anos. E antes da reforma, durante mais ou menos 1200 anos durante o Império Bizantino, o mundo já estava em trevas. O interessante é que a Escritura já profetizava todo esse período de trevas, tanto na Igreja Católica Romana, através do Império Bizantino, como o tempo da Reforma. Só que agora a Reforma ela está sendo desmascarada. São poucos os pastores que estão fazendo isso, são poucas as pessoas que estão fazendo isso, mas elas estão fazendo isso. Eu sou uma delas. E através desse estudo, você vai conseguir entender claramente como a Escritura estava correta. Esse tempo de trevas, tanto no Império Bizantino como no tempo da Reforma, ele foi profetizado pelas Escrituras através de várias palavras dos profetas, mas eu vou citar aqui 2 pontos que são mais fáceis de vocês verificarem, e eu vou falar um desses aqui para vocês. Mesmo você sendo calvinista, você vai se surpreender. E esse vídeo aqui, quem sabe, pode ser um divisor de águas para você. Se você tiver um coração aberto também, olhos bem abertos, tiver realmente espírito de sabedoria e revelação, você vai reconhecer o quão negligente você tem sido e o quão soberbo, prepotente você tem sido, se achando o eleito, o predestinado, o amado e achando até normal Deus odiar milhares de famílias só porque ele quis, só para provar que ele é Deus, e ainda ficando bravo quando alguém te mostra que Deus não odeia as pessoas assim como o calvinismo mostra, e que a predestinação, apesar de ser bíblica, nunca foi essa predestinação ensinada na Reforma e no meio dos calvinistas. Então, primeiro, esses 1200 anos da Igreja Católica, junto com esses mais ou menos 500 anos de Reforma, eles já mostram para a gente um grande período onde a Igreja estava inativa. Satanás, enquanto os homens dormem, ele tem que introduzir o joio. O joio é bem parecido com o trigo, ou seja, é um outro evangelho que parece o evangelho de Cristo, mas não é. Esse período, ele está entre as 4 primeiras festas e as 3 últimas festas. Calvinista não sabe disso. Outras religiões não sabem disso, mas isso é um assunto bíblico. São 7 festas que mostram a plenitude da obra do Pai e do Filho na igreja. Tanto é que 4 festas mostram as obras de Cristo lá no Novo Testamento, você pode verificar isso, e depois da festa do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, Lucas não relata nenhum evento na festa das trombetas, e aconteceu a festa das trombetas. No dia da expiação, e aconteceu o dia da expiação. Acontece que, desde a morte de Cristo, quando ele se revelou como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, 4 festas se cumpriram e aconteceram pontos ali em cada festa, e depois houve uma pausa. Assim como existe uma pausa da semana 69 para a semana 70. Essa pausa das 70 semanas combinam com a pausa entre as 4 primeiras festas e as 3 últimas. E entre essas 4 primeiras festas e as 3 últimas, ocorre o sono das 10 virgens. E quando nós falamos de 10 virgens, nós falamos de uma parábola do Senhor Jesus, que está em Mateus 25, e que foi reconstruída, recapitulada por quase todos os livros da Bíblia. Então aí é um período de trevas. E como o Senhor Jesus fala em suas parábolas, é enquanto os homens dormem que Satanás vem e planta o joio. Então, se você acha que as trevas estavam no mundo só durante o tempo da Igreja Católica Romana, você vai descobrir nesse vídeo que não. Então, você já tem 2 pontos aí para você meditar. Esse das 10 virgens e das festas. Se você não sabe, você está perdendo muita coisa da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo escreve as suas cartas falando das festas, ensinando as obras do Pai no Filho e do Filho na igreja, usando as festas. Por isso que as pessoas não entendem muitas coisas que Paulo diz, porque ele usa a linguagem das festas. E o segundo ponto se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então eu não vou contextualizar aqui esse ponto, porque é um ponto bem profundo, leva tempo. As 2 últimas cartas que Paulo quis escrever para Timóteo, você tem que pensar o porquê que foram 2 cartas e por que foi para Timóteo.
As duas últimas cartas contêm as últimas palavras do apóstolo Paulo, e a última carta é a mais importante ainda, só que ela segue uma linha do tempo que vem da primeira. E por que Timóteo? Por que não escreveu para Lucas? Por que não escreveu para Tito ou Demas? Então você vai aprender isso. Eu fiz um estudo para o meu grupo do WhatsApp e do Telegram, e eu vou pegar uma parte desse estudo, que é a melhor parte, vou recortar e vou colocar aqui logo em seguida para vocês ouvirem. E aí não vai precisar de ficar olhando para a tela. Você pode só pôr um fone de ouvido e ouvir e meditar. A primeira parte ela é importante também. Eu mostrei vários textos de perda da salvação, registrado com todas as letras, só na carta aos Coríntios. Eu costumo usar várias cartas de Paulo, mas para esse estudo eu usei a carta aos Coríntios. Só que eu detalhei os pontos para ninguém distorcer o contexto. Depois que eu usei a carta aos Coríntios, que demorou a maior parte do estudo, eu peguei um testemunho de Pedro para fazer a transição. Esse testemunho de Pedro que vocês vão ouvir é um texto poderosíssimo e o que eu falei no áudio eu vou repetir agora. Pedro, através desses dois textos, pode colocar também um terceiro, através desses três textos que você vai ouvir, Pedro derrubou 500 anos de reforma. E não precisa de nenhum outro texto da Escritura. Se tivesse só esse texto na Palavra de Deus, só esses três textos compondo uma ideia bíblica, um testemunho profético e até mesmo um testemunho contra o calvinismo antes mesmo dele vir a existir, seria suficiente, porque Pedro foi claríssimo. Tanto é que muitos calvinistas nem sequer sabem que esse texto existe. E muitos, eu sei que vão se levantar para tentar distorcer o texto, porque se eles distorcem Hebreus 6, do 4 ao 6, então não tem limite para eles. Analisa esse texto e depois escuta o que eu vou falar nas últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Você vai ver ali que cooperadores mais íntimos do apóstolo Paulo estavam abandonando a fé e até mesmo um cooperador que tem um destaque na escritura junto com Lucas, ele apostatou. E isso está escrito na tua Bíblia. O curioso é que você pega ali um ponto em Filipenses, um ponto em Colossenses, um ponto em Filemon e finalmente vai para Timóteo e você vai entender toda a revelação. E não tem argumento calvinista, não tem teologia que possa derrubar isso. Porque o apóstolo Paulo afirmou que o nome de tal pessoa que apostatou estava escrito no livro da vida. Ou seja, o calvinismo vai ter que dançar muito, igual uma galinha sem cabeça. Ele vai ter que se bater tanto para tentar refutar isso e vai ficar mais feio do que já é. Parece que o calvinismo não pode ser piorado, mas ele pode. Ou seja, ele vai ser envergonhado daqui para frente. Então preste atenção, esse texto de Pedro foi o texto do meu estudo, onde eu fiz a transição no estudo da primeira parte, que é a maior, para a última parte, que eu considero a mais importante. Eu vou deixar esse pedaço para vocês e vai ser suficiente para vocês entenderem que o calvinismo é uma doutrina diabólica, uma doutrina falsa. E como isso mostra realmente o sono das 10 virgens. Aí você vai descobrir se você faz parte das virgens sábias ou das virgens loucas, porque todas as virgens dormem, só que umas dormem com azeite, outras dormem sem. Então você vai conseguir discernir isso, porque se você continuar no calvinismo até o dia da sua morte ou até a vinda de Cristo, você jamais vai entrar no reino de Cristo. E isso foi Pedro que disse. Então preste atenção no que você vai ouvir a seguir, ok? Se esse vídeo for bom para você, compartilha, manda para calvinistas. É um vídeo que vai envergonhar mesmo o calvinismo. E com fatos, com textos bíblicos, com testemunhos irrefutáveis. É até assustador porque os calvinistas, eles não pedem tanto um texto que fale sobre perda de salvação. A Escritura não tem só 2 ou 3 textos. Ela tem dezenas de textos dentro do Novo Testamento. Se pegar no Antigo Testamento, você tem mais testemunhos ainda contra o calvinismo. Mas nada melhor do que usar o testemunho dos apóstolos, não é verdade? Então, presta atenção no que você vai ouvir agora, logo a seguir. E se você quiser ouvir todo esse conteúdo, aguarda um pouquinho que eu vou trazer todo esse conteúdo aqui no canal, tá bom? Tudo que eu coloquei lá no grupo, eu vou trazer com mais detalhes num quadro para vocês meditarem. Por enquanto, fique com esse testemunho, fique com esse vídeo. E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e fique alerta nos comentários. Eu vou deixar alguns
alguns textos de alguns calvinistas. Eu sei que eles são arrogantes, eles são pessoas duras de você ouvir, são pessoas que não têm o Espírito Santo. Mas eu vou deixar alguns comentários só para vocês verem o nível da mentalidade calvinista. Como eles são arrogantes, como eles fogem dos textos. Eles vão trazer outros textos como se eu não fosse capaz de explicar ou como se eu fugisse dos textos só porque eu não falei no estudo. Eu tenho um canal com mais de 1000 vídeos e a maioria deles refutam o calvinismo. Então, eles vão simplesmente fingir que os textos que eu li não foram falados e vão trazer outros textos. É a artimanha calvinista. É igual um católico, quando você prova para esse católico que Maria não é a intercessora, que ela não está no céu à destra de Cristo, ela não é a rainha dos céus, ela não é a arca da aliança, o católico começa a se debater todinho e ele pratica o negacionismo. Realmente dá coceira nos ouvidos. Aí eles vão buscar outros textos, finge que o que você falou não existe, não explica os teus textos e pronto, fica por aí. Então, o calvinismo faz o mesmo. É só você falar mal do papai deles que eles dão a louca. Então, presta atenção, alguns comentários eu vou deixar só para vocês verem a mentalidade calvinista, tá bom? Então é isso, irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe. 2 Pedro 1, versos 9 e 10. E aqui eu considero o seguinte, é uma afirmação audaciosa, mas verdadeira. 500 anos de reforma podem ser derrubados apenas com esses 2 versos, e nada mais. Não desprezando tudo o que eu falei até agora, não desprezando nenhum texto de Paulo, de Tiago, do Senhor Jesus, dos profetas, mas Pedro é capaz de derrubar 500 anos de reforma com esses 2 textos. Notem bem, eu vou ler sem explicar, porque são só 2 textos e depois eu volto e explico. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha quantas coisas dentro de 2 textos. Primeiro, Pedro está falando, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Que coisas? Olha para o contexto e você vai ver Pedro fazendo uma lista das obras da fé. Que se a pessoa não tiver, ela é cega, ela tropeça, mesmo ela sendo chamada, mesmo ela tendo o selo da eleição nela. Porque se ela não faz essas obras, ela não confirma a eleição. E aí Pedro fala, essas pessoas estão cegas, vendo só o que está perto, porque elas se esqueceram da purificação dos seus pecados. Esse texto poderia estar assim, porque aqui está falando de perda de salvação. Mas só que esse texto, ele está mais pesado ainda do que se estivesse escrito assim. Presta atenção. Eu vou falar como não está escrito, mas poderia estar, e para o calvinismo não iria fazer diferença alguma. E é isso que eles esperam de nós. Eles esperam que a gente dê um texto para eles dessa maneira aqui, ó. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, tendo esquecido da salvação que eles tinham, mas perderam. Por exemplo, se tivesse escrito assim, eles iriam, irmãos, inventar, eles iriam falar, essa salvação aqui não é a verdadeira salvação do Evangelho, é uma salvação evanescente, é uma salvação ilusória. Aquelas pessoas que se achavam salvas, mas não eram, eles vão falar, isso é uma hipérbole, isso é um eufemismo, eles iam criar alguma coisa e mudar a narrativa. Não importa, porque é mais pesado quando Pedro fala de se esquecer da purificação dos pecados do que se esquecer da salvação. Porque apesar da salvação ter nela o sacrifício e tudo, quando fala purificação dos pecados, aí você já lembra direto da cruz de Cristo. Quando fala de salvação, você lembra de muitas coisas, mas aqui está falando purificação, é só o sangue que purifica. E Pedro está falando que essas pessoas se esqueceram da purificação dos seus pecados. E a única maneira de purificar pecados é na cruz. Ou seja, Pedro está em conformidade com Paulo. Pedro está falando aqui de pessoas que eram eleitas. Não eram vencedoras, porque elas se esqueceram. Para você ser um vencedor, você tem que ir até o fim. E aí, para você ir até o fim e para você confirmar aquilo que Deus te deu, ou seja, a eleição, você tem que fazer o que está no verso 10.
Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição. Peraí, é Deus que me elegeu e eu que tenho que confirmar? Sim, Deus te elegeu em Cristo. Jesus fez o que nenhum homem poderia fazer. Mas agora você vai fazer o que Jesus não vai fazer por você. Ele vai te dar o Espírito, vai te ajudar, vai te perdoar, vai te reerguer. Mas se você virar as costas para Deus, Ele vai virar as costas para você também. Se você o negar, Ele te negará. Não é assim que Paulo fala para Timóteo? E como é que você vai confirmar a sua eleição? Já está no contexto. Fazer todas aquelas listas de coisas que Pedro disse, que você tem que acrescentar a fé, isso, acrescentar no amor isso, acrescentar na esperança aquilo, acrescentar, é tudo através de obras, escolhas. Pedro está dando um show. Pedro, ele teve a maestria de derrubar a reforma, 500 anos desse lixo, com 2 versos. E poderíamos até colocar o verso 11 para ficar ali 3 versos, né? 2 ou 3 versos, 2 ou 3 testemunhas. Verso 11, pois desta maneira, desta qual? Que maneira? Confirmando a eleição, confirmando a sua vocação, confirmando com aquela lista de coisas, não se esquecendo dos seus pecados que foram purificados. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De outra maneira não será suprida a entrada. Ele te elegeu, Ele purificou os seus pecados, mas você não confirmou a sua eleição. Você vai perder tudo isso e sua entrada não vai ser suprida. E como eu disse, poderia estar escrito aqui, as pessoas se esqueceram da sua salvação e perderam a salvação que um dia tiveram. Eles iriam falar, essa salvação não é a salvação de Jesus, é a salvação que eles achavam que tinham e que eles achavam que eram iluminados e iriam, pronto, fazer tudo o que eles fazem. Então não há limites para um calvinista distorcer a palavra de Deus. Há pessoas que vão retroceder, vão virar as costas para o calvinismo e voltar para a sã doutrina, mas não são todas. Na verdade, a maioria vão se perder no calvinismo. São só esses textos que falam de perda da salvação que refutam o calvinismo? Claro que não. Tem uma lista de outros textos que os calvinistas não leem. Eles fingem que não existe. São textos tão poderosos como esses, mas deixando essa lista de lado para esse estudo, agora eu vou fazer o que eu prometi lá no início do áudio. Quem chegou até aqui, quem teve a paciência, vai se sentir recompensado. Colossenses 4, do 10 ao 14. Vocês vão entender o porquê que eu li todos aqueles textos e expliquei todos aqueles textos com todos os detalhes para mostrar que até o apóstolo Paulo acreditava que ele poderia vir a ser reprovado por Deus, para vocês entenderem esses pontos que estavam escondidos nas cartas de Paulo. Na verdade estão, né? E continuará aí oculto para muitos. Não para vocês. Presta atenção, Colossenses 4, dos versos 10 ao 14. São algumas pecinhas de um quebra-cabeça que nós temos que montar aqui, com Colossenses, Filemão, Filipenses e acabando lá em Timóteo. Não vai demorar muito a partir de agora. Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Saudai-vos, Lucas, um médico amado, e também Demas. Ele colocou Demas lado a lado com Lucas. Ele não fez isso por acaso. O Espírito Santo não induziu ele a fazer isso por acaso. Porque Lucas, ele era tipo assim o segundo favorito de Paulo. Dá a entender que Timóteo era o favorito do apóstolo Paulo, o mais elogiado. No entanto, porque Lucas perseverou em seguir Paulo até o fim, nunca desanimou e estava até disposto a morrer por Paulo se fosse preciso, Deus deu 2 presentes para Lucas, 2 glórias que ninguém jamais poderá tirar. Primeiro, o Evangelho de Lucas. Que poderoso é aquele Evangelho, né? Acrescenta muito sobre Mateus e Marcos. E segundo, o maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Como nós vamos elogiar esse livro, engrandecer ele dentre os outros? Que espetáculo de livro!
histórico, profético, profundo, jamais será esquecido. Será estudado amplamente no milênio. Tem profecias de várias camadas dentro desse livro. E quem foi que escreveu? Lucas, não foi Timóteo. Isso foi porque Lucas perseverou com Paulo até o fim. Mas lado a lado de Lucas, quem está? Demas. Demas poderia vir a escrever alguma coisa, mas não escreveu nada. E aí Paulo vai saudar mais uma lista de cooperadores e pronto, ele vai terminar a carta. Eu só quis ler esse ponto para destacar essas coisas e para mostrar aqui Lucas, Demas, os cooperadores de Paulo. Agora presta atenção, Filemão 1, dos versos 23 ao 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lado a lado, Demas e Lucas. Dá a entender que Demas está sempre com Paulo. Está ali, ó, lado a lado, Paulo, Demas, Lucas. Ele não faz isso à toa. E aí ele finaliza a carta no verso 25. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui, tudo normal. Tá preparado? Olha o alerta agora, porque Filipenses é o último testemunho e depois nós vamos para Timóteo, que é onde o negócio fica pesado. Filipenses 4, dos versos 2 ao 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, está falando para Filemão, também peço que a auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aqui está aquela lista que eu li para vocês. Todos aqueles homens, Demas e Lucas, são cooperadores de Paulo. Ele disse, são esses meus cooperadores, Demas e Lucas, meus cooperadores. E aqui ele não citou nem Demas e nem Lucas, mas ele fala os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Agora se prepara, porque você vai começar a se assustar. Timóteo, no final da sua vida, ele estava muito fraco na fé. Por causa das perseguições, por causa que aparentava que tudo que Paulo fez estava indo por água abaixo. Aliás, as igrejas estavam sendo perseguidas. Os apóstolos estavam cada um indo para um canto. Era bem sombrio o fim da vida de Paulo, sabe? Dá a entender que tudo que foi conquistado foi por água abaixo. E no tempo de João a mesma coisa. Na verdade estava até pior, porque as igrejas que restaram, todas estavam sendo atacadas. Todos os apóstolos já estavam mortos, inclusive Paulo. E João era o único vivo e ainda estava preso. Não tinha solução. Estava tudo fechado. Todas as portas na terra fechadas. O que Jesus fez? No meio de um caos, no meio em que parecia que Satanás venceu, Jesus abre uma porta no céu e chama João por essa porta para mostrar um monte de visões. Maravilhoso! Isso não significa que a igreja iria deixar de ser perseguida, não significa que as perseguições não iriam ser intensificadas. Então, Timóteo, ele estava quase vacalhando, irmãos. Você vê isso com esse texto que eu vou ler para vocês, porque esse é o contexto da carta. Mesmo Paulo sabendo da fraqueza de Timóteo, o Espírito inspirou Paulo a escrever para quem? Para Timóteo, não para Tito. Não escreveu para Lucas porque Lucas estava com Paulo. Presta atenção. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Se eu peço para você reavivar o dom que há em você, o que aconteceu com o dom? Morreu. Senão não precisava reavivar, não é? Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aqui apareceu um sinal de alerta. Mas de poder, de amor e moderação. Se eu falo para você reavivar o dom que você permitiu que ele morresse, e logo em seguida digo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Aqui, irmãos, é o espírito de timidez. São os mesmos tímidos que herdarão o lago de fogo. Ou que Paulo fala, não herdarão o reino de Deus. E Jesus também fala isso no Apocalipse. Tímido é aquele que vira as costas para o evangelho, com timidez. Ele não abandona de uma maneira grotesca, de uma maneira assim avassaladora, como um apóstata que separa a vida para negar a Cristo, mas ele simplesmente larga o evangelho e vai viver a vida dele. Ele vai para o mesmo lugar que um mentiroso vai, que um afeminado vai, que um ladrão vai, que um tímido
vai. Esse tímido é esse nesse caso. Então, Paulo fala, Deus não nos deu espírito de covardia. O que quer dizer isso? Reaviva o dom que há em ti e começa a fazer a obra. E não somente isso, no verso 8, Paulo fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Se Paulo fala isso, é que Timóteo estava se envergonhando do evangelho. Sofreu tanto, fez tanto para Deus permitir a história virar esse caos. Os apóstolos são considerados o lixo da sociedade. Para onde você quer que olhe, a palavra não pode ser pregada, quem prega é perseguido. O que Deus está fazendo? Ou seja, acaba se tornando vergonha. Paulo deu 3 alertas para Timóteo e são coisas graves. E veja que ele está fazendo isso na segunda carta, logo no início da carta, porque Paulo espera que Timóteo reaviva o dom que tem nele para ele fazer a obra, mesmo diante de todas essas perseguições. Então Paulo fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Entendeu aqui o drama, né? E agora você vai ter que dobrar toda a atenção para você poder compreender o que eu vou falar e não distorcer o que eu vou falar. Se lembra que eu li os textos onde Paulo está saudando seus cooperadores, está falando de Lucas junto com Demas, está falando que o nome dessas pessoas se encontram escritos no livro da vida. Viu que Paulo repreendeu Timóteo. Paulo ele está tentando acender uma luz em Timóteo para ele não perecer. Agora no capítulo 4, são as últimas palavras mesmo, dentro da última carta, as suas últimas palavras. Olha só o tom dessas palavras. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. É aquele que estava junto com Lucas e que tinha o nome escrito no livro da vida. Agora aqui entra a questão de interpretação. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Como Paulo citou o nome aqui de Tito e de Crescente, no mesmo contexto em que ele fala que Demas amou o presente século e abandonou Paulo, daria a entender que esses homens aqui foi cada um para um canto. Ele não fala com todas as palavras que esses homens abandonaram Paulo. Mas logo após ele ter falado desses 2 homens, ele fala que somente Lucas estava com ele. Então, entre Demas e Lucas, prestou atenção? Demas e Lucas aqui lado a lado, um apostatou e o outro está com Paulo. Entre Demas e Lucas tem Tito e Crescente. Ou seja, aqui pode ter essas interpretações. Bom, é fato que Demas apostatou, amou o presente século, tinha o nome escrito no livro da vida e como Jesus prometeu, vai riscar. Uma primeira interpretação. Bom, Paulo não está falando que Tito e Crescente apostataram, mas que cada um foi para um canto praticar o evangelho. Paulo também não disse isso, né? Mas ele disse que cada um foi para um canto. Eles podem ter ido para um canto, interpretação 1, para praticar o evangelho em outros cantos. Outra interpretação, eles podem ter ido cada um para um canto, não com o intuito de pregar o evangelho, mas porque eles quiseram se dispersar. Paulo não sabe o que aconteceu. Eles foram a Deus dará. Ou seja, cada um foi para um canto, Paulo não vai ter mais notícia deles. Eles não foram incumbidos com uma missão por Paulo e, bom, se cada um foi para um canto, ou seja, outro enigma que não tem como a gente saber. Tito pode ter apostatado. E por que eu estou dizendo isso? Não é que eu quero que Tito seja uma segunda testemunha de apóstata só para o calvinismo ficar invalidado, porque eu não preciso de nada disso para invalidar o calvinismo. Como eu disse, aqueles 2 textos de Pedro em 2 Pedro capítulo 1, versos 9, 10 e 11, 3 textos então, refutam o calvinismo. E se for usar Romanos, todos aqueles outros textos, o calvinismo já vai por água abaixo. Então eu não preciso de desejar a apostasia de algum apóstolo para tentar consolidar uma mensagem. Eu quero é que Tito seja salvo. Mas Paulo está falando que Demas amou o presente século, aquele que estava sempre com Lucas, e foi-se embora. Esse perdeu a salvação. Agora, veja, no verso 11 ele fala, somente Lucas está comigo. Pode ser que Paulo diz que, olha, Tito foi para um canto, Crescente foi para o outro, e somente Lucas está presente comigo. Essa pode ser a interpretação. Ou pode ser que somente Lucas ficou com Paulo.
Todos abandonaram Paulo. E isso fica um pouco mais evidente, mesmo eu desejando que isso não fosse assim, mas fica mais evidente no verso 12, ó. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Aqui Tíquico, ele foi para Éfeso, mas ele foi incumbido por Paulo. Agora, Crescente e Tito, ele não diz que foi com uma incumbência, com uma missão, eles apenas foram. Fica subentendido que eles quiseram se apartar. E aí quando eu vejo Paulo falando que Tíquico, ele mandou para Éfeso, então pronto, Tíquico não abandonou Paulo, ele foi com uma missão para outro lugar. É isso que eu estou entendendo do texto. Verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha Paulo falando, Timóteo, eu preciso de você ainda. Traz a capa. O que Paulo quer com uma capa? Tá passando frio, gente. Paulo fala, se apressa a vir antes do inverno. É difícil de entender isso. O homem poderosíssimo na palavra de Deus, sofrendo essas coisas, querendo uma capa para se cobrir do frio. Preso, precisando de um jovem que está ali enfraquecido, envergonhado, com os dons mortos. Olha só o nível em que esse apóstolo foi provado por Cristo. Imagine você trabalhar a vida inteira e acabar aqui nessa situação. E como se isso fosse pouco, foi decapitado. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Quem são todos? Todos os cooperadores dele, exceto Lucas, que estava com Paulo, e Timóteo, que está recebendo a carta de Paulo. Paulo não está dizendo apenas que todos o abandonaram, ele está dizendo que ninguém foi a favor de Paulo. Então eu interpreto esses textos dentro de um contexto e vejo que Tito foi para um lado, Unto foi para o outro, eles não estavam se importando com Paulo. É isso que eu entendo. Ou seja, há a possibilidade de nós termos um apóstolo dentro da Bíblia com uma carta direcionada a ele para cuidar da igreja e que apostatou. Quem nos garante que isso não pode ser assim? Olha, Demas apostatou, tinha o nome escrito no livro da vida, lado a lado com Lucas. Paulo diz que isso poderia acontecer com ele poderia vir a ser reprovado, porque Tito não poderia ter apostatado. O contexto, mas eu não posso afirmar, porque Tito pode não ter apostatado, ele pode ter ido para lá e depois, sei lá, Deus ter falado com ele e ele ter voltado para o Senhor. Mas aqui eu não compreendo que Tito saiu em missão, porque Paulo, ele já mostra, ele enviou um, mas Tito não foi enviado. E aqui no verso 16 ele ainda chega e fala, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Se Paulo está cobrando isso, é que ele está dizendo que poderiam estar lá com ele, testemunhar com ele, ser a favor dele. Mas Paulo diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Morreu decapitado. Mas a obra maligna aqui é a apostasia, é ficar com a cabeça no pescoço, mas ter o corpo sendo levado para o lago de fogo. E ele tem convicção disso, porque ele guardou a carreira até o fim. Ele fala, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, porque aqui ele já estava sob decreto de morte. Ele mesmo falou para Timóteo isso. Eu já estou prestes a ser entregue como libação sobre o sacrifício. Sabia que ia morrer decapitado. E um homem nessa situação, no fim da vida, velho, preso, passando frio, o que acontece? A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ainda ele vai fazer algumas saudações. Saúda Prisca e Áquila. Eles não estavam ali com Paulo, mas não eram pessoas que foram cada um para um canto abandonando a obra. Tá vendo como um texto vai explicando o outro? Quando ele fala todos me abandonaram, ele já mostra todos os cooperadores que ele costumava a citar no final das cartas, nas quais ele estava preso. Eu citei Colossenses, Filemon, Filipenses, cartas que estabelecem um padrão. Paulo está preso e tem alguns cooperadores com ele. Mas quando chega no fim da vida, quando Paulo está sob sentença de morte, as pessoas abandonaram Paulo.
E essas daqui do verso 19 não abandonaram, porque ele está falando: saudai a Prisca e a Áquila, como em outras traduções está a Priscila, né? E a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto. Erasto ficou em Corinto. Aqui esses homens estão numa lista boa. Eles não estão naquela lista pejorativa que um apostatou, outro foi para um canto, todos me abandonaram. Aqui é uma outra lista. Veja que ele separou esse último grupo do primeiro. E no primeiro grupo ele só destacou Lucas. E o outro, né, que ele enviou numa missão para Éfeso. Então ele foi bem categórico. Ele não está sendo confuso aqui. Basta você querer entender. Por que ele separou as saudações em grupos? Porque, veja, no verso 18 ele terminou a carta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse poderia ser o final da carta. Mas aí ele faz um segundo grupo de irmãos que ele vai finalizar a carta uma segunda vez. Mas ele separa esse grupo de irmãos. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Não pôde curar o homem. Apressa-te a vir antes do inverno. Por isso que ele quer a capa. Eubulo te envia saudações. E mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Aqui, toda a lista é de pessoas que estão com Paulo. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Terminou as últimas palavras de Paulo, registrada em uma epístola. E aí, irmãos, valeu a pena ter ficado até o fim ou não valeu? Já fica provado que pessoas perderam a salvação, que irmãos fracos e irmãos fortes estavam perdendo a salvação e cada um vai ser julgado pelo que fez. O apóstolo Paulo mesmo se colocou na lista de pessoas que poderiam ser reprovadas. No entanto, no final da vida, como ele guardou a carreira, guardou o bom depósito, guardou a fé, terminou a carreira, ele sabia então que iria ser salvo. Enfim, aqui eu finalizo o estudo. Eu acredito que ele edificou bastante a sua vida, porque realmente são coisas maravilhosas. Você já não tem dúvida que o calvinismo é um lixo, que o calvinismo deve ser abandonado. Aliás, o calvinismo todo foi refutado. Então eu peço que você compartilhe esse áudio, né? É um áudio de um estudo profundo e ainda tem a parte profética dele, que, como eu disse, não dá para falar aqui agora. O calvinismo, ele tem uma piadinha que é coisa de criança, que eles falam assim que o homem peca de manhã, aí Deus olha assim com cara feia e risca o nome da pessoa do livro da vida. Aí a pessoa pede perdão, aí Deus faz uma carinha assim de santo e vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Aí essa pessoa briga com a esposa à noite, fala algumas coisas pesadas, ou a esposa com o marido, aí Deus risca o nome do livro da vida. Aí no outro dia eles pedem perdão, Deus escreve de novo o nome no livro da vida, como se Deus fosse um tapado, um imbecil desses. Porque isso é uma caricatura do evangelho, e é uma caricatura feita por uma mente de criança. Agora, se fossem crianças falando isso, bom, daria para entender, são crianças fazendo piadinha com o evangelho. Mas essas piadinhas são feitas por reverendos, por pastores famosos da mídia, que são venerados e respeitados como mestres. Para isso, nós temos textos como Hebreus 6, dos versos 4 ao 6, e Hebreus 10, que eu não li aqui dentro desse estudo, mas são textos que mostram para a gente que assim como não é tão fácil você ser salvo, também não é tão fácil você perder a salvação. Deus não fica escrevendo e apagando o nome da pessoa do livro da vida, nem os anjos ficam fazendo isso. Isso é feito uma vez só e é considerado o final da vida da pessoa. E isso vai ser feito somente no dia do juízo. Então, é coisa de... Vou falar para vocês, irmãos, é coisa de retardado essa falácia calvinista. É como se fosse uma paródia. É o circo calvinista. Então, se Jesus disse que vai riscar pessoas do livro da vida, é porque vai acontecer. Está escrito. Por que negar? É porque eles não podem desonrar o papai deles, João Calvino. Eles têm que honrar o ídolo, o bezerro de ouro, o Martinho Lutero. Então eles preferem desonrar os textos. Então tá, irmãos, aqui eu finalizo, tá? Fiquem na paz, Deus abençoe.